Após o fracasso do terceiro filme, a New Line falou assim, cara, eu vou passar adiante os direitos porque eu não vou conseguir fazer nada. E o pessoal que pegou os direitos falou assim, não, dessa vez nós vamos voltar à origem. Vamos fazer um filme, cara, tão bom quanto o primeiro. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo pega essa saga e fala, agora vai, porque eles desconsideram o filme anterior, focam na história do primeiro pra continuar daquilo ali. Só que nunca dá certo. Nunca será! Inclusive, todo filme de Massacre da Serra Elétrica começa com um textinho e uma locução em off. Parece aquele textinho e o cara vai narrando o que tá escrito ali. Aqui, eles já estavam tão sem criatividade que o textinho basicamente descreve o que aconteceu no primeiro filme. Só que, cara, esse filme aqui, ele meio que não sabe se ele é uma continuação, um remake, porque daí ele traz fatos do segundo filme. É uma confusão danada. E o pessoal da família também, que não continua, é uma galera nova, sabe? Não dá pra entender isso aqui. Cara, ó, mas a gente vai tentar explicar, e fato é que esses caras eles tinham uma carta na manga. Porque se o Tobe Hooper não conseguiu continuar a obra-prima dele com o mesmo sucesso, aqui eles trouxeram o cara que co-escreveu o primeiro filme pra escrever e dirigir. Roteirizado e dirigido pelo Kim Henkel, aquele mano lá do primeiro filme que o Léo falou, esse filme aqui se chamava O Massacre da Serra Elétrica 4, O Retorno. E foi lançado em 95 e relançado em 97. Pera, como assim? Como assim? Não entendi. É porque, cara, esse filme tem uma história muito curiosa. Ele tem dois astros muito bons nesse filme. Tem o Matthew McConaughey e tem a Renée Zellweger. Eles estão no filme ali. Eles dois que já venceram o Oscar, mas que nessa época eram completamente desconhecidos, né? Assim como o Viggo Mortensen era no terceiro filme. Exatamente, só que aqui, tanto a Renée Zellweger quanto o Matthew McConaughey, eles estavam em ascensão. E aí o que aconteceu? A Columbia pegou os direitos desse filme e em 1995 ela fez um lançamento. Porém, esse lançamento foi podado, porque a Renée Zellweger ia estar em um grande blockbuster no ano seguinte. Então eles pensaram assim, opa, vamos segurar um pouquinho, que talvez isso aqui depois gere um pouquinho mais de buzz pra gente. Em paralelo a isso, o Matthew McConaughey estava em ascensão total. E aí, estar participando de um filme B podia manchar a imagem dele. E aí começou um grande problema entre a empresa que agenciava o Matthew McConaughey e a produção do filme. E daí os caras não queriam brigar, daí eles falaram, não, vamos dar uma segurada então. Espera só um minuto. E aí, só em 1997 que esse filme foi lançado de verdade. Mas assim, sem muita divulgação também. Foi meio assim, bah galera, isso aqui tá tão ruim, só vamos fazer, fazer barulho. O que vai lançar essa semana aí? Ah, vai lançar o filme aí, sei lá, um filme indiano qualquer. Ah, então bota isso aqui junto. Exatamente. Já dá pra ver por aí que ia vir coisa boa, né? Oh. A história se passa 20 anos após o primeiro filme. E como é que ele é? Ele acompanha jovens que se perdem no meio do nada no Texas. Mano, todo filme é exatamente igual. É sempre a mesma historinha do pessoal se perdendo. Exceto o segundo filme, que é um pouquinho diferente. Mas, cara, olha que coisa curiosa. Eles estavam numa formatura, pegaram um carro pra dar uma volta, passou 10 minutos, eles se perderam. Eles estavam andando numa estrada reta. Passou 10 minutos naquela estrada. Oh, meu Deus. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E daí eles ainda batem o carro, cara. E daí eles vão dar uma cuidada no cara que bateu o carro pra ver se ele tá bem. Enquanto eles fazem isso, o grupo se divide e uma parte do pessoal vai procurar ajuda. Até que eles encontram uma casa. Aí, eles estavam em 4. 3 vão procurar ajuda. Aí eles conseguem a ajuda da Darla nessa misteriosa casa. Ela chama o namorado dela, que é o Wilmer, o Matthew McConaughey, que vai ajudar o jovem e o motorista que ficaram lá parados. E aí o que ele faz? Chegando lá, ele quebra o pescoço do motorista e começa a perseguir esse jovem insignificante que ficou lá pra trás. E é uma cena ridícula, porque ele entra no carro e começa a perseguir o cara. Só que o cara, em vez de correr pra fora da estrada, que tá cheio de árvore, ele fica correndo na estrada em zigue-zague. Ele parece aquela mina do Prometheus que corre da nave rosquinha, sabe? Que ela não corre pros lados. Tem uma hora que ele para o carro do lado do mano e fala, tá, e aí, dele? Pô, tu tá me perseguindo, velho. Quais são suas intenções? Ele acabou de ver o cara quebrar o pescoço do outro e aí aqui ele pergunta quais são as intenções. E o Matthew McConaughey nesse filme aqui, velho, você vai ver depois, mas ele tá zureta. Cheirado. Ele cheirou nesse filme. Dos 3 jovens restantes, 2 são merdeiros. E após sair da casa da mina que ajudou eles estão caminhando, eles vão falar, vamos passear. E eles encontram outra casa lá, do nada. E daí quando a mina vai entrar pela porta dos fundos, ela é capturada pelo Leatherface. E o carinha fica sendo ameaçado por um vizinho. E daí ele também entra na casa de algum jeito. Não faz sentido, cara. Eles chegam na casa do Sawyer, né? E acontece coisas maravilhosas, porque ela é capturada e colocam num gancho. Nunca vimos isso. O cara morre com martelada na cabeça. Nunca vimos isso. Outra vez? E essa é uma característica desse filme. Ele pega tudo que já foi feito e repete, mas ele tem um segredo. Ele faz de maneira merda. Puta, ainda bem que veio o cara do primeiro filme nesse aqui, né? Imagina ficar sem. Ele trouxe a bagagem dele lá do primeiro filme, né? Ainda bem.
Depois dessas mortes de personagens genéricos, quem resta é a Jenny, a última das jovens. A última dos moicanos. Exatamente, ela começa a ser perseguida pelo Wilmer, sai no meio do mato, vai parar na casa do Sawyer, começa a ser perseguida pelo Leatherface, volta pro lugar onde estava a Darla, e lá, olha só o que a gente descobre, que a Darla, que estava naquele local comercial, ela, na verdade, faz parte da família Sawyer. Nunca vimos isso. Tem novidades, hein? E olha só que coisa bem bacana, do nada elas param pra comprar pizza. Okay, we got one medium deluxe, one medium pepperoni, one large vegetarian, and your drinks will be out in a minute. E a mina tá no porta-mala e tem um policial atrás e a mina não grita, não pede por ajuda. Ela outra fala assim, se tu gritar eu vou te bater, hein. Mas cara, por que tu tá num porta-mala? E tu sabe que tem gente em volta porque tu consegue ouvir ainda, mesmo estando dentro de uma sacola, tu consegue ouvir porque tu não grita. Now, if I hear any more kicking or screaming, I'm gonna come back here and tape your mouth shut, all right? Okay. Isso é uma vergonha. E esse é um detalhe que esse roteiro safadíssimo e muito ruim colocou, porque aqui eles não são canibais, aqui eles comem pizza. Mas tu tá achando que isso não vai ter explicação, né? Lá no fim vai ter uma explicação! Roteiro que amarra as coisas, e enforca elas. E esse roteiro tem uma característica que a gente já falou, que é tentar copiar o primeiro filme de uma maneira pior. E eu não consigo entender o porquê disso, cara. Tem um monte de cena que não faz sentido. Esse filme foi reeditado várias vezes, muito por conta da censura e por essas tretas de relançamento do filme. Então tem várias cenas que a gente vê um objeto de cena que estava aqui, depois ele desaparece, histórias que se cruzam e não fazem sentido. A montagem dele é muito ruim, é muito ruim. Esse filme aqui é a definição universal de um filme mal feito. É verdade. Ficou uma merda. E a Darla leva a Jenny até essa família muito disfuncional. Chegando lá, velho, acontece um monte de treta. Daí, mano, a Jenny tem a oportunidade de matar o Wilmer. E ela pega a arma, vai matar o cara, mas ela não mata por um motivo que eu não entendo. E nesse momento, acontece a transformação do Matthew McConaughey. Porque eu tenho certeza que se pegar os bastidores, ele deu uma saidinha no banheiro, cheirou 1 quilo de cocaína e voltou, porque ele fica completamente insano. Que porra é essa, marreco? Ele fica, como a gente já falou, uma mistura de Lucas Neto com Kleber Bambam. Cara, ele faz exatamente o mesmo som do Lucas Neto. Ou o Lucas Neto copiou ele, não sei agora. Mas também é parecido com o Bambam. Negativa. Vem! Vamos! Negativa, vamos! Mas sabe o que eu penso, velho? Eu acho que o Matthew McConaughey tava de zoeira nesse filme. Porque não é possível que um cara que ia ganhar Oscar no futuro fosse tão merdeiro no passado. Não é possível que ele tava fazendo aquilo ali sério, velho. Eu acho que tava, cara, porque a Renée Zellweger também é muito ruim nesse filme, entendeu? Ela é pior, o Matthew McConaughey ele ainda entretém, entendeu? É tão ruim que a gente assiste. É tão ruim que dá a volta, fica bom. Exatamente, mas a Renée Zellweger não, ela não consegue. Ela parece eu atuando. É o Moisés. Moisés. Não consegue, né? Daí você fala, esse filme tá muito ruim, não tem como piorar. Mas como o Léo falou antes, essa família nova, a gente não sabe se é a família Sawyer. A gente foi falando esse tempo inteiro que é Sawyer porque a gente não sabe o sobrenome. Por quê? Porque não fala. Então a gente fica, quem que Ele é? não se decide o que ele é. Não sabe o que que é. E eles comem pizza, eles não comem gente. Só que daí, velho, por que eles estão capturando pessoas então? Porque olha só, eles fazem parte dos Illuminati. Cara, eu não sei se tem uma saída mais covarde pra um filme do que trazer a explicação de Illuminati pras coisas. É, porque a moral é que essa família é uma experiência dos Illuminati pra causar horror a outras pessoas, entendeu? E aí, quando ela tá no meio do jantar, que ela vai ser morta, chega esse cara Illuminati todo engravatado e tal, daí ele fala pro Wilmer assim, ó, cara, isso aqui não é horror de verdade, vocês não estão fazendo isso aqui bem feito. Ele pega, vaza de lá, o Wilmer fica sentido, entendeu? Por causa daquilo lá, ele fica sentido. Ele tem uma perna mecânica, não tem? Ele tem uma perna mecânica e aí ele começa a se cortar, se autoflagelar, porque, entendeu? O cara deu uma bronca nele. Lixo! Lixo! E enquanto a gente fala do filme, você deve pensar assim, por que eles falaram do Leatherface só uma vez? E é porque ele quase não aparece nesse filme. E quando ele aparece, ele tá completamente maquiado de mulher. É meio sem sentido, ele já apareceu dessa forma antes, mas aqui não tem explicação. Não tem explicação nenhuma e é muito bagaceira a produção. Sério, a máscara dele é muito safada. Esse aqui eu acho que é o pior Leatherface de toda a saga, porque ele não faz absolutamente nada. Se cortasse ele fora do filme, fechou, funcionava igualzinho. Quer dizer, não funcionava igualzinho. E ele grita pra caramba, né? Ele grita muito e mata pouco. Ele tinha que matar mais e gritar menos. E como a gente bem sabe, né, velho? Cão que ladra não morde. Cala a boca!
Jane sai correndo que não uma doida pra fugir da galera e olha só, chega até uma rodovia onde ela consegue ajuda. Nunca vimos isso antes, né? Nunca vimos. Não, e ela continua a perseguição louca pra caramba. Daqui a pouco o Wilmer continua indo atrás, porque ele é o grande vilão do filme, né? O Leatherface é o sidekick. Ele tá junto, mas o Leatherface ele não faz nada, né? Até que acontece a melhor morte da história do cinema, porque vem um avião teco-teco, dá um rasante e mata o Wilmer. Aí não faz sentido nenhum, porque o avião faz assim, e dele já voa. E dá um corte na cena, assim, porque obviamente não ia pegar na cabeça dele, né? Mas, ai, cara, meu... É muito ruim, é muito ruim. E daí depois que o Wilmer morre e ela consegue escapar, o Leatherface fica ali fazendo o que ele fez o filme inteiro, que é gritando e girando. De novo a dança, eles repetiram tudo, velho. Esse filme aqui pode ser classificado como uma versão merda do primeiro. Então se tem o primeiro, por que tu vai ver esse? O Massacre da Serra Elétrica 4, O Retorno, e cara, o nome em inglês era The Next Generation. Parece até um negócio de Star Trek, é tenebroso. E como a gente tá falando esse tempo inteiro, você deve ter percebido que esse filme foi um fracasso, tanto de bilheteria quanto de crítica, né? Nossa, a pessoa criticou de tudo que é jeito, porque não tem nada que faz sentido aqui. Esse filme não sabe se ele é reboot, se ele é continuação, se ele é remake, ele é um lixo. Ele não tem nada... Cara, eu acho que não dá pra tirar nenhum ponto positivo desse filme. Não, tem sim. Qual é o ponto Matthew McConaughey doido da cabeça é bom pra mim. É bom pra ti? Ele imitando uma foca é bom. Isso aí até dá pra gente passar. Mas esse filme aqui, ele é podre. Ele é podre, não tem nada de bons personagens, são ruins. Uma coisa, tá, que o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica tinha, era que os personagens não eram imbecis. Entendeu? Eles são mortos, mas não é por burrice. Aqui, os personagens são muito burros. Aquela cena em que ela não atira no cara... Dá vontade da gente se dar um tiro, porque é muito subestimar a nossa inteligência. Esse filme aqui é muito ruim, sério. Ele conseguiu afundar o Massacre da Serra Elétrica de um jeito que só com um remake pra resolver. E a gente vai ver isso no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal e marca um sininho. Comenta aqui pra nós, velho. Esse filme 4, tem alguma coisa que se salva? Porque eu sinceramente acho que só o Matthew McConaughey mesmo. Eu não sei se o Matthew McConaughey se salva, mas eu sei que você pode seguir a gente nas redes sociais. Segue o canal Piuí, porque é lá que a gente define as sagas. Me segue, segue o Miguel. Posso fazer um pedido? Pode fazer um pedido. Segue a gente no Twitter também, tá? Por favor. Segue a gente no Twitter e depois disso você pode ouvir o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal Piuí. O link tá na descrição e agora que a pessoa faz? Ela pode ver outros vídeos, pode apoiar a gente se ela quiser, porque se ela tem dinheiro sobrando ela pode. E, cara, ela pode aproveitar esse início de ano, tá ligado? Curtindo, pular ondinha, essas coisas. Entendi. Já não é mais tão início do ano, né? Sabe que a gente tá... Cara, o ano só começa depois do carnaval. Boa!